Se você é integrador, eu vou ler sua mente agora. Eu tenho certeza que você tem uma montanha-russa nas vendas e quer ter não só mais vendas todo mês, como uma previsibilidade maior dentro do seu negócio. Acertei? Eu sei que muito provavelmente sim, porque a gente já atendeu aqui dentro da LB Company mais de 100 integradores e 90% tem essa dor. E a gente consegue ajudar a resolver isso com 5 passos que eu vou falar para você aqui agora. Bom, então o primeiro passo para eu ter previsibilidade de receita é ter um entendimento da jornada de compra do meu cliente. O último cliente que você vendeu aí na sua empresa passou por várias etapas até chegar, de fato, ao fechamento. Ele provavelmente atendeu uma ligação ou respondeu você pelo WhatsApp ou por uma rede social que você entrou em contato. Ele mandou a conta de luz para você, ele escutou a apresentação de orçamento ou recebeu ela em algum lugar, com certeza chorou um desconto, fez aprovação de um financiamento, se foi a prazo, ou chorou muito desconto à vista, e depois assinou o contrato e de fato fechou contigo. Isso tudo são etapas de uma jornada de compra, e eu preciso entender quais são as etapas dessa jornada para conseguir acelerar o meu cliente em cada uma dessas etapas. Para eu conseguir, por exemplo, ter a conta de luz, eu preciso pedir isso para o meu cliente. E aí, se eu souber como é a melhor forma de eu fazer isso, eu consigo acelerar o tempo desse meu cliente na minha jornada de compra. Isso vai fazer com que eu precise de menos tempo para fechar mais negócios, me trazendo mais rentabilidade dentro do mês. Mas isso tem que estar claro na sua operação, não só para você, mas todo mundo envolvido no processo de compra. O que eu recomendo para você é já dividir essas etapas. Então, a etapa em contato, a etapa de geração de orçamento, a etapa de apresentação de orçamento, a etapa de negociação e, de fato, o fechamento. E aí definir muito bem qual é o gatilho de passagem do seu potencial cliente para cada uma dessas etapas. Ou seja, eu preciso ter muito claro que, para eu ter um contato que ele passa de em contato para orçamento, ele tem que já ter me passado a conta de luz e já marcado, por exemplo, uma apresentação de orçamento. Para eu ir para a negociação, eu já tenho que ter apresentado para todos os tomadores de decisão e eles já têm que ter me dado um prazo de resposta. Isso, por exemplo, são gatilhos de passagem para eu saber exatamente em qual etapa da jornada de compra aquele meu cliente está. Isso vai te dar clareza para você saber exatamente o que falar com cada potencial cliente. O segundo passo é você ter bem alinhado os scripts de venda. Bom, você precisa entender que a ligação ela funciona muito quando a gente fala sobre o processo comercial dentro do mercado de energia solar. E eu preciso não só fazer scripts que se baseiam em técnicas de venda já validadas, como fazer com que o meu time de fato use esse script lá na ponta. Então, para isso eu preciso passar esses scripts, deixar eles muito claros, escutar os meus vendedores de fato fazendo o script que a gente passou e também fazer muito roleplay, que são as simulações de venda. Então, sentar com o seu vendedor e falar, cara, vamos lá, acabei de entrar no site da empresa, vi que vocês fazem energia solar e tô querendo para minha casa. Liga aí e tenta vender para mim. E aí faz o seu vendedor vender para você. Isso vai deixar o seu processo padronizado, porque todos os seus vendedores vão ter um padrão de excelência de atendimento. E é claro, utilize scripts baseado em boas técnicas de venda. 2 livros que eu recomendo para você fazer isso. Primeiro, o livro do Spin Selling do Neil Hackham. Nesse livro, você vai ver a importância de criar perguntas de situação, problema, implicação e necessidade para poder aumentar o valor da sua solução e também aumentar a urgência daquele potencial cliente ter a necessidade aumentada de ter o seu problema resolvido. O segundo livro é o livro de objeções, do Jeb Blount. Nesse livro, ele fala como que você contorna os 4 tipos de objeções que a gente tem no negócio. As objeções de prospecção, as objeções de microcompromissos, as objeções de pistas falsas e as objeções de compromisso de compra. E assim, o seu time pode saber exatamente o que falar quando receber uma objeção. O terceiro passo para que você tenha previsibilidade de receita é ter um CRM implementado.
Lembra que eu falei que é muito importante a gente entender a jornada de compra de um potencial cliente? Como que a gente vai controlar em qual etapa está esse potencial cliente, saber exatamente o que ele me falou, para que eu consiga ter um atendimento personalizado para aquele potencial cliente, tendo um CRM implementado. O CRM é a parte de tecnologia da sua operação. Lá você vai controlar o seu processo de vendas através do gerenciamento dos seus potenciais clientes. Isso garante que você tenha os dados de quem entra em contato com você, os dados de quem você entra em contato ativamente e tenha informações valiosas para conseguir tomar as melhores tomadas de decisão para poder aumentar a sua taxa de conversão. Quando a gente de fato tem um CRM implementado, a gente consegue ter não só o gerenciamento desses clientes, mas a gente consegue gerenciar o trabalho dos vendedores, porque a gente consegue saber quantas atividades eles fizeram, a gente consegue olhar a taxa de conversão por etapa no funil e a taxa de conversão geral no funil de cada um dos vendedores. Então eu posso ver, por exemplo, se o Juliano tem 10% de conversão e a Júlia tem 2%, o que aconteceu diferente para as duas pessoas para que um tivesse uma taxa de conversão muito maior que o outro? Isso eu consigo fazer analisando o dashboard, ou seja, analisando os relatórios do meu CRM quando bem implementado. E agora o quarto passo é a documentação. Tudo que eu passei aqui para vocês sobre etapas, scripts, CRM implementado, isso tudo é muito importante estar documentado em um playbook de vendas. O que significa playbook? O playbook ele vai conter ali todas as informações padronizadas do seu processo comercial. Então pensa aí que na sua empresa você vai ter como se fosse uma bíblia da área de vendas, em que vai estar lá quais são as etapas do seu processo comercial, quais são as atividades que o seu time vai fazer, quais são os scripts que o seu time vai poder utilizar, tudo relacionado à área de vendas é necessário estar documentado, porque aí você consegue replicar isso para o seu time, ter a sua área de vendas profissionalizada no seu negócio. A partir do processo criado e de um padrão estabelecido, você consegue treinar novos vendedores, caso você precise tanto fazer substituições como contratar pessoas novas e até mesmo deixar claro para todo mundo o que de fato funciona lá na ponta. E agora o quinto passo, mas não menos importante, é repita o processo. Não adianta nada eu criar um processo uma vez e depois nunca mais olhar para ele. Eu preciso estar sempre de olho como gestor da minha operação para saber se de fato os scripts estão funcionando ou será que algo mudou totalmente no mercado que eu vou precisar mudar meus scripts. Bom, será que a minha jornada de compra ela não mudou, né? Se alguma coisa alterar aqui, eu não vou ter que mudar o meu processo? Se eu implementei um CRM que não me dá as métricas necessárias para eu tomar as melhores tomadas de decisão, se eu implementei um CRM que não me dá as métricas que eu preciso para ter as melhores tomadas de decisão, eu preciso trocar esse CRM, porque se não funcionou, não significa que CRM não funciona. Significa que eu de fato preciso implementá-lo da maneira correta, implementar aquele que mais se adeque à realidade da minha empresa. E aí, documente toda atualização. Tudo isso vai te ajudar a profissionalizar o comercial da sua empresa. E se você quer ir para outro nível, você de fato precisa ter um setor comercial profissional para o seu negócio. Bom, e se você fatura acima de 300 mil reais, você pode chamar a gente aqui para a consultoria do 55, porque a gente vai te ajudar a implementar todos esses 5 passos e profissionalizar a sua empresa para chegar em um outro nível. E se você ainda não chegou nesse nível de faturamento, ou antes de contratar nossa consultoria, quer entender um pouquinho mais sobre como a gente pode te ajudar, você tem acesso aos 7 dias grátis do SolarRock, a maior plataforma de aceleração comercial voltadas exclusivamente para o mercado de energia solar. Lá, você tem acesso a mais de 50 horas de conteúdo que é atualizado toda semana com aulas novas. Parabéns para você que ficou até aqui, porque você está um passo mais perto da previsibilidade de receita no seu negócio para dormir tranquilo todo dia. Dá-lhe para não tomar-lhe.